Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todes. Sejam bem-vindos à nossa roda de conversa entre o Museu das Memórias Impossíveis e o coletivo Testemunhos da Pandemia. Vocês me escutam bem? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, então, eu sou Priscila, eu sou museóloga, faço parte do Museu das Memórias Impossíveis e do coletivo Testemunhos da Pandemia. Estou aqui para iniciar esse evento muito querido e muito esperado por todos nós. E eu gostaria de dar alguns informes primeiro, antes de tudo, é que esse evento ele está sendo gravado, e então significa que com a autorização de vocês, quem continua no evento autoriza, e logo após o evento, provavelmente nos próximos 2 dias, ele vai para o nosso canal no YouTube, o canal do Museu das Memórias Impossíveis no YouTube. O outro recado é que os certificados do evento, para quem tiver interesse, vão ficar disponíveis na plataforma Simpla, também logo depois do evento. Vocês podem fazer o download por lá. Mais uma informação é que se por acaso cairmos, se cair a nossa internet, a gente volta pelo mesmo link, tá? Pode demorar coisa de alguns segundos, alguns minutos, mas a gente volta pelo mesmo link. E o último aviso é que nós estamos fazendo um estudo de público para entender melhor quais são as expectativas das pessoas que participam dos nossos eventos. O estudo de público, o link está aqui no chat. Se vocês tiverem interesse em outros momentos, a gente vai colar novamente esse link aqui no chat para vocês. Então, vocês podem preencher agora ou depois, né, uma vez que nós estamos no evento, então fiquem à vontade para salvar o link e preencher depois. Então, começando esse evento, ele faz parte da Semana Nacional de Museus, então nós estamos inseridos nesta próxima semana, dentro desse evento que acontece nacionalmente, que chama Semana Nacional de Museus. Ela é uma ação política, ela é uma ação parte da Política Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, e objetiva uma mobilização das instituições museológicas do país para que a gente possa convergir a nossa programação sempre dentro de uma temática, tá? E essa semana, ela está em volta do dia 18 de maio, que é considerado o Dia Internacional dos Museus. Nessa 20ª edição da semana, o museu também comemora um ano, porque nós lançamos o Museu das Memórias Impossíveis na Semana de Museus do ano passado. Apesar desse museu estar sendo gerido há muito mais tempo, ele oficialmente está lançado faz um ano, então esse evento também demarca essa parte da nossa trajetória, então é um momento muito importante. O tema dessa semana, desse ano, é o poder dos museus. E isso diz muito sobre nós, enquanto museu e enquanto coletivo, sobre o porquê de estarmos aqui. O poder dos museus habita na sua potência polifônica, política, poética e pedagógica. O poder dos museus está em sua capacidade de reinvenção e transformação, principalmente diante dos últimos anos, dos últimos acontecimentos do país, em que nós atravessamos crise sanitária, política, ética. O poder dos museus habita em nós e nas nossas ações diárias. Então, diante disso, nós desejamos que esse evento possa potencializar o poder dos museus que habitam em nós. Desejamos um ótimo evento a todos, e eu vou passar, então, rapidamente um vídeo que apresenta quem é e o que é o Museu das Memórias Impossíveis. Ademir passou a vida dobrando papéis, jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia, foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos,
talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imaginem que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui." Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar, ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí foi para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que nem era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. Espero que todas e todos tenham conseguido ver o vídeo. Às vezes a internet nos gera alguns probleminhas. De qualquer forma, o vídeo está disponível no nosso canal do YouTube também. E, dando continuidade ao nosso evento, eu passo a palavra para o coletivo Testemunhos da Pandemia, que fará uma leitura coletiva.
Este coletivo, que nomeamos Testemunhos da Pandemia, é composto por psicanalistas, psicólogos e museóloga e se reúne desde agosto de 2021. Somos movidos pelo desejo e inquietação comum de promover algumas reflexões e ações na cidade de Porto Alegre, no que diz respeito a uma questão que não cessa de se apresentar. O que estamos fazendo diante disso que nos passa? Diante de uma pandemia que no Brasil é também um projeto de governo, um projeto de morte, um genocídio. O que podemos, enquanto cidadãos e enquanto psicanalistas, diante disso, que por vezes é tão difícil, se não impossível nomear? Somos o PAN da pandemia. Somos os sobreviventes. Estamos nela. Os seus impactos ainda são, e precisamos falar sobre isso também no agora. Muitos lutos permeiam nosso cotidiano, por mortes físicas, reais, simbólicas, pelo afastamento condicionado à esperança de sobrevivência. A retomada está sendo bem mais complexa do que o nosso desejo gostaria. E sobreviver não basta. Precisamos reconhecer e falar sobre o que estamos vivendo e testemunhando. Indignar-se o suficiente para que o luto opere, sem impedir a escuta daqueles que compartilham conosco as suas dores pandêmicas. Desafiamos, pois, não apenas um estado de coisas muito bem planejado e orquestrado, mas também o apaziguamento da consciência diante da quase ausência total de forças para a luta pela sobrevivência de outrem, para o luto, para que tenha espaço e tempo e advenha. Nossos fios são frágeis, são desafios, são corajosos, tecem-se, opõem-se, incitam, afiam, afiançam. Desafiamos a urgência que acomete nosso tempo. Por isso, fazemos frente à chance de inscrição da experiência comum no âmago do desespero. Esperamos, esperançamos, desafiamos o registro, o afazer, a responsabilidade. Nesta posse por um tempo e espaço de certa parada, na contramão da ideia de seguir adiante e não parar, pretendemos caminhar na direção de uma possível inscrição do luto coletivo, entendendo-o como um ato ético e político, ato de memória e reconhecimento. Queremos nos dar o direito de nos enlutar coletivamente. É a pré-condição para o luto a retomada de uma coletivização do sofrimento e das estratégias de sua elaboração. É nessa reelaboração do campo simbólico que cada um pode amarrar seu processo singular. O conceito de testemunho orienta nosso modo de entender e nos posicionar na escuta. Escuta que se exerce na dinâmica projetada por uma banda de Möbius. Por um lado, na sustentação de um tempo-espaço para a construção de uma narrativa testemunial, que é sempre singular, sempre inacabada, sempre errante, sempre em nome próprio. E de outro, a construção de condições no discurso social, no campo simbólico, de recepção dessas narrativas e a inscrição dessas memórias para uma possível elaboração coletiva do traumático. Trabalho sensível que nos convoca a nos ofertar como testemunhas do testemunho, ao mesmo tempo que os nossos próprios testemunhos vão sendo produzidos e testemunhados por outros, no coletivo. É necessário parar para inscrever na cidade, inscrever no Museu das Memórias Impossíveis, inscrever nas instituições, inscrever nos nossos corpos. Vamos parar e escutar. Vamos romper com a individualização, vamos nos coletivizar. É por essa razão que esse projeto se inscreve em um museu fundado pela ética psicanalítica, que tem por objetivo desenterrar o que o espaço público tenta apagar. Vamos desenterrar histórias e memórias daqueles que não foram enterrados com os rituais necessários. Vamos desenterrar as dores de quem perdeu ilusões, sonhos, imaginação. Construirmos memória disso tudo que vivemos e ainda estamos vivendo. Para o evento de hoje, fizemos a proposta de uma roda de conversa, uma roda de escuta, um coletivo de sustentação da elaboração de testemunhos públicos. Um coletivo de sustentação do direito de desabar,
de ser escutado, de encontrar ancoragem numa rede que suporte o nascimento de uma nova vida que se dá apesar do luto de uma existência anterior que já não é mais, sem negar, sem sonegar o trauma coletivo que funda a possibilidade de uma nova vida existir, resistir, ser sonhada. Para a realização deste projeto, o coletivo buscou e encontrou na APOA, no Instituto APOA, no Museu de Memórias Impossíveis e em diálogo com colegas que participaram do projeto Clínicas do Testemunho, o amparo para este trabalho, procurando alocar nesta instituição nos nossos pensamentos e reflexões, bem como diretrizes práticas e ações, especialmente no que se refere ao como e por onde desejamos propor nossas intervenções. Nesses caminhos por onde fomos nos articulando com grupos, instituições e pessoas, buscando convergências e ancoragem para as nossas ações, também nos encontramos com a Karina Blom, psicóloga e psicanalista, que trabalhou na atenção básica à saúde durante o período pandêmico. Começamos com ela um trabalho de escuta da sua experiência no que ela chama de no front. Nesses encontros, ela foi inicialmente compartilhando fragmentos de memórias, cenas soltas, perguntas, dores, e aos poucos elaborando essa narrativa testemunhal. Foi profundamente tocante, potente e certamente decisivo na construção de um sentido para as nossas ações enquanto coletivo. Testemunhar tanto a sua fala necessária quanto o processo de elaboração. Hoje estamos aqui, nos reunindo enquanto coletivo e convidando a todos que estão aqui conosco a sermos público e a testemunhar o que a Karina Blom tem a dizer e o que precisamos escutar. Karina Brauner Blom é psicóloga e trabalhou no SUS por 14 anos, atuando também na equipe interdisciplinar de um posto de saúde de Porto Alegre, desde onde compartilhará o seu testemunho desse tempo de pandemia até então. Eu chamo então a Karina para testemunhar para a gente. Bom, boa noite. Eu trago aqui então meu testemunho a partir do trabalho, como a Priscila estava dizendo, uma unidade básica de saúde, num posto de saúde da Zona Norte de Porto Alegre. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, essa unidade, esse posto, ele faz parte então de um grande grupo hospitalar aqui de Porto Alegre, que é federal, um dos maiores do país, 100% SUS, e que os serviços, eles perpassam os 3 níveis de atenção. Então, nele a gente tem desde a atenção primária, com 11 postos de saúde, atenção secundária, com os ambulatórios, além dos CAPs, no nível terciário também a UPA e os hospitais, e comportou o que foi a maior UTI Covid do estado. Aliás, antes de eu começar, eu preciso dizer que o meu testemunho de hoje, então, ele já é consequência, ele já é uma elaboração por conta da escuta do coletivo Testemunhos da Pandemia, e que tiveram comigo, então, um trabalho transformador, uma escuta muito generosa. Então, é isso, se constitui um antes e um depois, né? Então, mais uma vez, então, obrigada. Então, vamos lá, né? Eu vou trazendo algumas lembranças, então, para compartilhar com vocês. Lembrança 1, lockdown e paralelismos. Bom, vocês lembram bem, começa o lockdown e aí parece que uma profecia se concretiza, né? Família acima de tudo. Casa e trabalho, então, no mesmo espaço, no mesmo tempo. Home office. E na unidade básica de saúde, saúde da família e comunidade, a gente conversava se não era mais prudente que a gente se isolasse das nossas próprias famílias. Office, home. E assim, queria que vocês tentassem imaginar o quanto também era difícil para a gente ter alguma ideia, não é ter ideia, a gente tinha ideia, mas se conectar com o que as outras pessoas vinham contando
em relação ao tédio, à saturação do convívio, à virtualidade, os excessos de comida, o tempo que não passava, o medo do lado de fora da janela, porque a gente estava vivendo uma outra bolha, completamente diferente, né. Eram era uma pressa, eram novos protocolos, então, sanitários de trabalho todos os dias. Os atendimentos presenciais, e muitos, reuniões extraordinárias, então 1, 2 vezes por dia, e aí também, de novo, mudando toda a lógica de trabalho, mais uma vez. Então, como eu falei, a pressa, comer menos, para a gente então evitar manusear os EPIs. E uma saudade de casa, né. E com muito medo também, né, medo de não salvar, medo de salvar e morrer, ou ainda até de acabar matando na volta para casa. Aliás, parênteses, né, a gente sabe que explodiram o número de divórcios na pandemia, e eu tenho para mim, assim, que quando o casal era, um profissional de saúde do front e o outro não, eu acho que aí talvez tenha as suas particularidades, esse paralelismo também. Mas enfim, só uma ideia. E aí, então, para nossa equipe, em algum momento, chega a nova diretriz. Todos os atendimentos não emergenciais estão suspensos, né, os acompanhamentos dos crônicos, como diabetes, hipertensão, etc., a assistência social, da psicologia, enfim, a saúde mental, todos no front, nessa força-tarefa para o combate a essa doença. Então, uma doença que letal, naquela época completamente desconhecida e altamente transmissível. No início, bem no inicinho, isso é importante, a gente não tinha máscara, nem mesmo de pano, né. Não tinha no mundo todo, mas assim começou o nosso trabalho lá. E aí, como numa oração pandêmica diária, eu acho que todos nós fizemos isso, né, a gente dizia então: "Aguenta, logo vai passar, vai ficar tudo bem". E aí, bom, em 3 meses de lockdown aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na pracinha que tem na frente da casa da minha irmã, uma placa: "Fechada até maio de 2021". Naquela época não se falava disso, porque a gente não tinha muita estimativa, enfim, a quarentena eram 40 dias, em que a gente achava que o fim da peste, ele acabava sendo só adiado, né, mais 2 semanas, mais 3, não se tinha essas outras previsões, né. E eu pensei: "Bom, mais 1 ano, né, em 3 meses já estava quase insuportável, 1 ano seria impossível". E eu fiquei atordoada com aquela notícia. E eu lembro que daí nesse dia eu vou para a cozinha do posto de saúde, aliás, a cozinha, né, que é esse eterno coração das instituições, a gente sabe bem, e para as equipes de saúde, na pandemia, muito mais, porque, enfim, era lá onde a gente conseguia ficar desprevenidos, sem máscara, conseguir conversar com os colegas, tomar um cafezinho, perder alguns minutos, né, num ritual necessário aí de negação e humanidade. E aí onde a gente ainda conseguia trocar umas palavras fora desse diagrama comunicacional em que a nossa linguagem ela vinha se tornando. Eu vou contar isso um pouquinho melhor para vocês adiante. Mas enfim, aí eu chego na cozinha e eu conto da placa, né, pessoal, 1 ano. Bom, uma das minhas colegas fica estarrecida, assim, mas a outra ela nos alivia, né, e ela diz mais ou menos assim, né: "Bom, é a paranoia americana clássica, né, enfim, Trump". E aí a gente ri daquilo, foi um riso angustiado, mas a gente conseguiu rir da paranoia alheia. E isso também me permitiu que eu, por mais alguns meses,
eu conseguisse não acreditar naquela placa, né. Ainda que já fosse, eu acho que nessa época, difícil de acreditar que em algum momento eu tinha sido psicóloga naquele posto de saúde, porque o trabalho, é claro que não só o meu, mas o de todos, né, da equipe, tinha mudado completamente de eixo, de fundamento, né. Vocês podem, então, acho que imaginar isso, né, na atenção primária à saúde, então um dos princípios, então, no SUS o vínculo ao paciente, longitudinalidade, o cuidado integral à saúde. Era impossível fazer isso, né, então por um tempo não dava mais, né, era um outro tipo de trabalho, de atendimento. E além disso, então, bom, psicologia, nutrição, serviço social, as agentes comunitárias, enfim, todo mundo tem que ir para o front. Na triagem, então, dos pacientes, sintomáticos ou não, e fazendo pontes para milhares de outras funções administrativas. A gente tentava, assim, ó, literalmente, alinhar, né, os pacientes, então, que vinham chegando para a unidade de saúde, a gente tentava alinhar barbárie e desespero em uma fila, em uma ordem, progresso. Era um impossível, né. Eu a contragosto, claro que não sou eu, mas eu já fui adquirindo, a gente foi adquirindo uma habilidade em fazer isso, ou mais ou menos isso, e organizando aquela fila imensa de pacientes do lado de fora da unidade, ia triando sintomáticos, medindo febre, saturação, o álcool gel, todos esses processos, né. Lembrança 2, fileira de olhos cachoeira. Bom, então, como eu estava dizendo, a cada dia chegavam, então, mais pacientes, e aí aumentando aquela fila, ou enfim, como disse uma colega poeta, a Jana Steiger, aquela fila de olhos, aquela fileira de olhos do lado de fora da unidade. E eram olhos ávidos, né, por socorro, buscavam, então, enfaticamente contato visual com a gente, né, alguma visibilidade, alguma existência. A gente tem que pensar nisso, que naquele contexto, a unidade de saúde, outros serviços de saúde ou a UPA, era um único ponto fora de casa para a maioria dessas pessoas. Bom, mas essas pessoas não podiam entrar, passar essa fronteira antes da triagem. E ao chegar então nela, no portão da unidade, que falassem o mínimo. No treinamento nos disseram: falar produz aerossóis, gotículas, elas passam pelos poros da máscara, a fala põe a todos em risco. E aí eu, enfim, que um dia tinha sido psicóloga, praticante da psicanálise, iniciava então aquele questionário fechado para pacientes então quase silenciosos e sem nome. E era mais ou menos assim. Antes de mais nada, algum sintoma? Febre, tosse, dificuldade de respirar. E aí, claro, alguns pacientes, eles queriam contar, eles queriam explicar, né, alguma coisa. E aí, por favor, tenta só responder sim ou não. Né? Diarreia, coriza, contato com alguém com esse sintoma nos últimos 10 dias, enfim. Aí tem um dia que um paciente, né, chega chorando, e se atravessa a triagem. Eu grito com ele, né, não pode entrar aqui. Eu grito mesmo, né, assim, sem qualquer gentileza. E aí a gente também vai percebendo que com o medo, a gentileza é uma das primeiras coisas que a gente perde. E aí ele recua um passo, e aí vai dizendo naquela voz abafada pela máscara que já estava molhada, o nariz meio destapado, a máscara entrando na boca.
aliás, máscara, né? Era um pedacinho, né, de pano, mal costurado, sujo, né? Aquilo que é e que era possível para a maior parte, então, dos nossos proletários miseráveis do nosso país. E aí depois a minha reprimenda, então ele recua um pouco, mas diz que eu tô com medo, eu tô com febre e tá difícil de respirar. A gente ainda não tinha recebido um paciente assim. E aí, imediatamente, aquela imagem, né? Aerossóis, gotículas, lágrimas, cachoeira metralhando, a morte transbordando. E aí eu olho para minha colega, que estava ao lado, colega da enfermagem, e aí a gente se olha, recua em pânico, com um esforço gigante para tentar disfarçar, mas a gente não conseguia. E aí eu fico no mal-estar, o paciente percebe, e aí eu tento contornar logo aquilo, digo, mas não se preocupa, tu vai ter a consulta médica. Só que eu digo isso para ele, já imaginando aquele homem internando numa UTI que naquela época ainda estava em obras de ampliação, estava um caos. Foi horrível. Então era um pouco isso, né? Ele com medo de morrer e aqueles para quem ele busca ajuda com medo dele. Então eu acho que essa é, então, uma das imagens inaugurais que compõem a minha memória, então, de horror, desse período todo também. Lembrança 3, os inúmeros do calendário. Aí, chega aquela época que o Brasil já com 1.500 mortes por dia. É mais ou menos assim, então, que a gente vai recompondo a linha do tempo no front, né? E aí, na porta interna do posto, então, para entrar, para chegar na sala de equipe ou nos consultórios, um imenso cartaz que dizia: pense antes de entrar, muitas exclamações, sintomáticos respiratórios. Era as nossas boas-vindas diárias. No banheiro, outro cartaz, em garrafais vermelha, proibido número 2. Isso mesmo. Então, assim, a estrutura, que já carecia de manutenção, colapsava, e era um pouco sempre essa sensação, né, de que nada mais funcionava. Só que também, nem por isso é importante de destacar, a equipe trabalhava menos ou deixava de trabalhar. Aliás, bem pelo contrário, né, era mais uma coisa a gente ter que se ocupar. Bom, a equipe, então, num dia desse é avisada: pessoal, mais 2 salas de consultório interditadas hoje, não entrem lá, o gambá caiu. O telhado da unidade de saúde, ele tem uma turma de gambás, de zurrilho, e aí com a fragilidade da estrutura do teto, enfim, do telhado, de tempos em tempos, isso acontecia, isso acontece, eles caem para dentro da unidade. E aí, adeus asepsia, né? E aí, então, bom, mais uma reunião extraordinária, um outro fluxo de trabalho. E aí, tinha um dia desses, nesse dia, aliás, o tempo também estava desabando. E uma colega avisa, né? Pessoal, os pacientes sintomáticos estão agora esperando abaixo de chuva. E aí, era mais um daqueles momentos em que a equipe toda, ela é uma cena mais ou menos isso, né? Se ensaia para correr, se ensaia para fazer alguma coisa e para porque não tem o que fazer. Não tem para onde ir, né? Não tem alternativa. Era, então, assim, desesperador.
E os próprios pacientes, né? Assustados, aí a gente pensando, adoecendo mais, eles indignados com a gente. Mas também, e aí a nível de equipe, sim, a gente vai também achando um jeito de sobreviver a isso, de ir levando, e tentando até brincar um pouco com essas imagens, naquilo que era possível, ao longo dos cafezinhos. E aí, aliás, claro que isso é extraoficialmente, mas a equipe toma, né, como um dos seus símbolos, um gambazinho, né, como um dos símbolos da equipe, né, uma imagem carismática também, e para a gente poder brincar e lidar com todas essas cenas, né. Bom, e aí, apesar dessas brechinhas, com o bom do nosso jeitinho brasileiro, que é o humor, como eu tinha comentado, então as mutações na linguagem são cada vez mais severas, o nosso olhar também vai ficando mais pálido, que a gente vai cansando de tanta coisa, a gente vai cansando de sentir medo, a gente vai cansando de sentir. E aí a palavra, com isso, ela vai se tornando minimalista, quase desafetada. Eu não sei se eu consigo explicar muito, mas seria quase que uma linguagem mais protocolar mesmo, binária, apenas para informar. É uma fala asséptica, né. Então, mas aí, se não a palavra, o gesto ele ia ganhando, então, mais corpo, mais ênfase e se tornando cada vez mais agressivo, né, a gente ia percebendo isso também. Então, ali na fronteira, né, no portão da unidade, e aí eu lembro de eu fazer muito isso, né, a mão estendida, ó, não passa para cá, era a primeira coisa que eu dizia, né, não passa para cá, o dedo em riste, organizando, ordenando, né, a fila, as pessoas, tanta gente. Às vezes a gente rebatendo ofensas que vinham da fila. Tu começar a se pegar xingando o paciente. E eu sei que isso é indigno, que isso é absurdo, e de alguma maneira a gente se estranhava nisso, a gente se odiava nisso, mas esse era o tom, e aí isso continuava se repetindo. Eu me lembro também de alguns momentos atender, então, os pacientes contaminados, sintomáticos, e em alguns momentos me pegar pensando, né, esse deve ser mais um negacionista. E era isso, assim, também, de alguma maneira a gente tentava conter isso, só que existia internamente, eu acho que isso é importante dizer, uma vontade, eu sei que isso é absurdo, mas de descarregar nos culpados, mesmo sem saber quem eles seriam, né, mas isso era muito presente. Aliás, agora eu falei isso para o coletivo também, no final de abril, a justiça me ligou para saber se eu seguiria com uma queixa-crime por desacato. Esses anacronismos, assim, bizarros, né. E aí eu me lembrei, um negócio que eu tinha esquecido, uma cena dessa época, de uma paciente que ela tinha adentrado o portão, assim, sem máscara, e aí dizendo, né: "Isso aqui é politicagem". Aquilo me pegou de um jeito. E do meu lado estava um paciente que não estava bem, super sintomático, e ele tinha perdido a esposa fazia mais ou menos uns 6 dias por Covid. E ele escuta aquilo, não reage, e aí ele se oprime. E aí o meu ódio, assim como o dela, também encontra um alvo. E eu acabo, então, dizendo um monte de coisa que com certeza não deveria ter dito.
a mulher se inflama e quase me agride fisicamente. E aí o segurança, os vigilantes da unidade têm que entrar em cena, né? Eu acabo, então, com a minha chefia fazendo um boletim de ocorrência por desacato a servidor público, né? E eu lembro de pensar isso, politicagem. Vamos ver, então. Bom, quando chegou esse processo, agora há pouco, é óbvio que eu declinei o processo, né? Fiquei completamente surpresa, porque a gente começa a esquecer a que ponto algumas coisas chegaram naquela época também, né? Em alguns momentos. Também, naquela época, a gente tinha uma coisa que também aumentou essa indignação e inquietude dos pacientes, foi a gente começa a implementar aquelas respostas automáticas do WhatsApp, o WhatsApp do posto, que foi o principal veículo de comunicação, então, com a comunidade. Naquela época, era um colega que ficava respondendo, e aí a gente implementa, então, essas respostas automáticas. Bom, isso teve efeito também nessa inquietude e também na agressividade dos pacientes. Impressionante. Lembrança 4. Mutações, nova variante. Então, nessas mutações da linguagem, né, vai acontecendo também uma mutação nessa pergunta inicial que eu estava contando do questionário. E ela passa a ser mais ou menos assim. Eu vou tentar reproduzir. Algum sintoma, febre, tosse, contato com alguém? Assim, né, um bloco sonoro, sem paciência, com o olhar desviado, eu já não olhava mais para os pacientes, enquanto eu ia simultaneamente assim pegando o medidor de temperatura. E essa eu acho que é uma das cenas marcantes, né, porque a gente via então nesse momento os pacientes se apequenando, né, nessa cena. Muitos fechavam os olhos enquanto eles iam entregando a cabeça, né, as suas frontes para essa medição. E aí eu aponto o medidor para a testa de uma paciente, uma senhora, e essa senhora, eu lembro que ela chega a quase se encolher para dentro do próprio tórax, né, num movimento progressivo. Ela fecha muitos olhos, se encolhe, entrega a testa. Eu aperto o gatilho. 38 e tanto. E a minha colega da enfermagem, né? Febre em idosa, com um tom de 1501. A temperatura, 38. Na TV, segue debate no Congresso Nacional pelo decreto em prol da flexibilização do porte de armas em acesso e quantidade. Nessa época, um jovenzinho que estava no pátio do posto, um adolescente, sintomático, ele tira foto, fazendo arminha com a mão, a mãe fotografava e ri, dizendo positivo e operante. A gente estava, então, é isso, né? Completamente perdidos nessa pandemia brasileira. Eu não queria estar aí. Mas aos profissionais de saúde, vamos lá, palmas na janela. Nós somos heróis. Eu era um risco para minha família. E eu queria desertar. Era insuportável estar ali. Só que também, e aí esses becos sem saída, né? Porque também se eu tivesse conseguido desertar, eu sobrecarregava a minha equipe,
né? Então, me proteger ou me esquivar de algum processo, de alguma ação, era colocar algum dos meus colegas a ter que fazer esse processo por mim e ele se expor. Então, era isso, tu ficando no front ou saindo, era como se todos os dias a gente traísse alguém e não salvasse a pátria. E aí um pouco essa sensação, e que me parece muito desse jeito, assim, né? Como se toda a experiência humana nessa época, para mim ao menos, ela se segmentasse numa exclusão em que é ou pensar em si ou no outro, família ou comunidade, salvar minha vida ou, né, algo mais ou menos por aí. E aí eu também me perguntava, tá, mas o que é salvar, né? E, aliás, e o que é vida? Eu me perguntava muito disso. O que é vida, né? Lembrança 5, necropolítica. Meu pai entra na UTI Covid. E aí a equipe médica então nos chama e diz: vocês vão ter que decidir. Se ele parar, a gente insiste, mesmo que a vida dele depois. E aí, de novo, né? O que é vida? Eu lembro que eu me atravesso assim, e eu peço, tu não pode decidir pela gente, né? Isso, bom, não era possível. E aí eu lembro de me perguntar, e acho que eu ainda me pergunto isso, né? Mas se poderia então a gente decidir no nome de outro? E se a gente decidisse, decide em nome dele, ou decide por ele, ou pela gente? E aí, no meio disso tudo, exatamente 1 ano depois, no mesmo mês, no mesmo dia, essa cena então se repete com a minha mãe de criação. E aí é isso, né? O calendário aponta. Mais 1 ano de pandemia se passou. E sobre a decisão, eu acho que essa é uma das questões, assim. Nenhuma decisão ela ia ser justa, nenhuma decisão ia ser razoável. E talvez isso seja o horror, né, também. Não querer ver as minhas mãos sujas de sangue também, nisso. E aí aquela história, né? Um país, então, que ia governado por um Salvador, né? O Messias. Eu lembro que, então, nessas cenas, eu só queria outro, né? Eu só queria outro que nos salvasse, que talvez, num ato médico, decidisse, então, por si, sobre a continuidade ou não da vida do meu pai, por exemplo. E aí é isso, né? Se caixão aberto ou fechado, a valas comuns, o presidente, então, na TV, ele lava as mãos e ri, escárnio, né? Então, filho da puta consegue destruir um dos nossos patrimônios brasileiros, que é o humor, um certo tipo de humor, que ele conseguiu juntar, então, violência e humor numa mesma coisa, né? Nesse projeto político, então, de tristeza e apatia. E aí, como é que a partir disso, acho que essa é uma das perguntas também que fica, né? A gente
consegue se alegrar sem negar, se alegrar sem isso ser um ato de deboche, e lavar as mãos, né? Eu acho que, eu admito, vou falar em nome próprio, né, que em vários momentos eu quis isso também, e eu acho que é das coisas que a gente acaba, então, nunca esquecendo, as coisas absurdas que em algum momento, no meio disso tudo, a gente quis também, ou a gente disse, né, tipo, eu não tenho nada a ver com isso porque eu não votei 17. Ou chegar a pensar, né, se o cara da facada tivesse empunhado com mais força. Necropolítica, né? Um pouco, talvez, aquilo que o Cazuza cantava em 88. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe matar ou morrer, e assim nos tornamos brasileiros. É isso, né? Uma pandemia civil-militar nessa nossa grande pátria desimportante. Não é a mesma pandemia que em outras nações. Lembrança 6, oxigênio. 3.500 mortes por dia, mais de 400 mil no total. Oxigênio no Brasil, nessa época, então, começa a se dissipar em combustão. As florestas, então, vocês lembram disso, né, na TV, queimavam infinitamente. E as imagens de curativos para nada, nas patinhas das onças, em carne viva, em carne morta. E aí, em Porto Alegre, nas ruas vazias, as sirenes, né, das ambulâncias, para lá e para cá. E é um som que depois, com o tempo, ele vai se transmutando para as buzinas dos carros, também em torno dos hospitais, para dizer que essa pandemia é uma mentira. Em reunião de equipe, anunciam: pode ser que o oxigênio aqui também acabe. Já estão pedindo doações para medicação no hospital. E para os novos pacientes, agora não tem nenhuma vaga na UTI. E aí eu pergunto, para onde estão indo as ambulâncias? E a resposta: ficam rodando infinitamente, em espera mesmo, se não optar antes. Justamente nesse dia, eu acompanho então um paciente, estava ali sem ar, saturação baixíssima, a equipe então já correndo, e aí eu sussurro para uma colega: tá, e aí, cadê a ambulância? E ela diz: todas ocupadas, a média está em torno de 4 a 5 horas para chegar aqui no posto. Eu, tá, aí depois, né, acho que a colega não escuta, não entende a minha pergunta, e aí já aviso o paciente que vai comunicar a esposa dele, e aí ela sai. Aí eu entendi a pressa em chamar a família, o que estava então em curso exatamente naquele momento. Eu esperava que o paciente não entendesse. Fica então o silêncio entre nós dois ali. E de novo aquela imagem. Falar produz gotículas, aerossóis, é um risco a todos. Uma conveniente imagem nessa hora. E assim, eu no trabalho na unidade, eu já atendi então pacientes em terminalidade. Só que então, como tudo nessa pandemia, né, eu não sabia o que fazer. Era eu estava completamente perdida, anestesiada, sei lá. E aí me convém quando uma colega me chama para fazer uma função na sala do lado. E aí, antes de eu sair, eu acho que talvez um dos piores momentos, então, pessoais de horror,
e da qual eu compartilhei isso muito com o coletivo, eu sigo nessa cena até hoje. O paciente me pergunta: eu vou ficar bem? Eu estava olhando para o chão, eu segui olhando para o chão, eu não levantei a cabeça. E aí aquilo, eu podia ter dito então tantas coisas. Eu podia ter mentido, eu podia ter feito algum gesto, eu podia ter dito qualquer coisa. Eu não consegui. E aí eu deixei ele sozinho, sem dizer nada. Eu me virei e aí eu saí. Assim. E ele sozinho. Então, eu acho que também o horror, de alguma maneira, ele se resume para mim também nessa imagem, né? E eu fico, como eu disse isso pro coletivo, né? Eu tô ainda tentando responder para esse paciente. Ele já faleceu. Eu tento encontrar o que dizer, o que eu teria dito. Eu não sei. É como se, sei lá, a gente tentasse encontrar um modo de dizer da esperança, mas sem mentir. E não dá, né? E um pouco eu acho que é isso da experiência, então, da pandemia, um pouco isso, a gente não encontra palavras, a gente vai perdendo as palavras que a gente tem. Uma das coisas que me aconteceu, eu me dei conta disso depois, não cheguei a compartilhar com o coletivo, que eu me dei conta que uma expressão, enfim, que é muito comum, o desenganado, né? O paciente ser desenganado é uma expressão que eu perdi. Eu não sei mais usar essa expressão. Eu estranho ela, é uma expressão que se tornou intraduzível para mim até hoje. Bom, já então me encaminhando para as conclusões. Lembrança 7, dizer nada. Bom, sobre dizer nada, foi assim então também com a florista. Toda semana, então já fazia uns 2 meses, eu pegava, né, as flores para entregar então para alguns amigos ou ainda em nome da equipe, para os nossos colegas de trabalho então que vinham perdendo os familiares. E teve uma semana que eu peguei 4 arranjos. E aí a florista, num gesto de solidariedade, ela me oferece: mas tu não quer fazer um pacote? Eu não respondi nada. E era isso também nessa época, que eu acho que é importante dizer, a gente então da equipe, a gente estava vacinado, a primeira dose, antes de todo mundo, e a gente vinha perdendo os nossos familiares, os nossos amigos, alguns colegas, né? Então, esse absurdo. Então, era um alívio e um mal-estar de estar contando com a primeira dose também. E também nessa época, enfim, os colegas retornando também para o trabalho sem condições, com algumas sequelas, enfim, respiratórias, neurológicas, ainda que temporárias, né? Aliás, a dificuldade de memória, né? É uma das apresentações possíveis, assim, a consequência da Covid. Então, era um trauma sobreposto ao outro. E aí, além de tudo isso, nessa avalanche, então, das urgências Covid, começaram a vir, então, vem tudo junto, as urgências clínicas de todos os acompanhamentos que não vinham sendo feitos até então. E, inclusive, mais ainda, também, as demandas de saúde mental.
Então, e era tudo novo, então, inclusive a nível de saúde mental, algumas sequelas, então, neuro e psiquiátricas da Covid, que são um pouco bizarras, a gente sabe hoje em dia que temporárias, mas humor, a memória, pânico, as afasias, então algumas manifestações que não faziam série, não pareciam não ter avizinhamento muito com uma cadeia significante, era muito esquisito, e talvez psicanaliticamente falando, eu não sei se a gente conseguiria dizer que se justificaria apenas pela questão traumática. E aí, por exemplo, né, tem um momento, então, que a equipe chama para pensar um caso, uma situação de uma paciente nova que estava saindo do hospital, que pela Covid ela entra num trabalho de parto prematuro, e essa paciente, ela desborda num surto, ela acaba, então, contida mecanicamente, com camisa de força, durante o trabalho de parto. A equipe do hospital também não tinha ideia de como aquilo tinha acontecido, né, um momento disruptivo, então, de cólera naquela magnitude. E em anos, enfim, de trabalho na Clínica da Loucura, em CAPS, eu nunca tinha escutado uma história parecida com essa. Ainda que, sem escutar essa paciente, não tinha, então, muito como pensar um diagnóstico diferencial e tal. Só que aí vocês imaginem ela, então, com um bebezinho de 5 dias, contaminada pela Covid e sem internet, como a maior parte da população brasileira, né? E a gente na precariedade, então, dos nossos velhos computadores ali da unidade. Então, ficava tudo difícil, era tudo distante, era angustiante. Esse momento, então, a gente já estava, então, exaustos. E aí é aquela explosão da demanda de saúde mental, com um aumento exponencial, então, de pacientes com risco ou tentativa de suicídio. Então, vocês pensem que, além de todas as mortes que estavam acontecendo, suicídio acaba sendo uma palavra também presente, muito presente, então as pessoas também estavam querendo morrer. Os serviços de emergência psiquiátrica, então, aqui de Porto Alegre já estavam lotados com essa demanda. Eu nem lá por 2017, 2018, quem trabalha em CAPS, enfim, a gente lembra que foi uma época em que muitas pessoas desistiram da vida, só que nem lá eu testemunhei, então, um volume assim de pessoas querendo jogar a toalha. Aliás, eu não sei se a colega está aqui, mas eu fiquei também sabendo que em algumas UTIs Covid, algumas das equipes se autobatizaram como equipe suicida. Um pouco por essa lógica de salvar o outro se sacrificando. Era bem essa época das UTIs completamente lotadas. E aí a gente vai tendo notícia, então, dos nossos colegas da UTI, de que, então, lá eles estavam começando a escolher. Então, uma certa pactuação interna, salvar os mais novos. Os outros não iam ter chance. Eu acabo conhecendo uma nova palavra, né, nesse vocabulário mórbido, não sei se vocês conhecem, isso para mim foi nova, a mistanásia, que é a morte sem socorro, a morte miserável. Não tinha uma portaria que então indicasse essa conduta oficialmente, só que ainda que medicamente ela tenha alguma pertinência, ela tem um lugar. Mas era isso, decidir a quem socorrer. Só que também, se tivesse uma portaria, um decreto indicando qual é a vida que importa mais, é isso, seria injusto de novo, né? E os médicos tiveram que bancar, os médicos, as equipes, a enfermagem, enfim, tiveram que bancar isso
sozinhos. Lembrança 8, indo ao final, então, biose. Na TV, então, eu escuto um biólogo dizendo, ele estava dizendo, então, diante das queimadas e da ideia que alguém do governo diz que, mas um dia a gente replanta. Aí esse biólogo diz, nem 200 árvores jovens substituem a perda de uma centenária. A sabedoria delas, ele usa essa palavra, eu achei lindo isso, sabedoria, se transmite às outras por uma comunicação através da sobreposição das raízes sob a terra. E aí ele segue dizendo, estamos perdendo também nossos jatobás, os jequitibás, os guarapurus, que são espécies que extrapolam a altura média das copas e são consideradas grandes guardiãs da floresta. Os indígenas chamavam de povo em pé. E mesmo com toda essa devastação, é uma população ainda maior que a população humana. Povo em pé. E aí, bom, em outras pactuações internas da nossa equipe, a gente então também vai lançando mão então de alguns dispositivos para a gente cuidar de si e uns dos outros, como o projeto Qual o Nome da Tua Saudade, em que também tem um filme-poema que foi, enfim, escrito e dirigido pela Janaína Steiger, psicóloga, pela Caroline Valandro, médica de família e comunidade, que possivelmente então vai ser passado aí depois. Teve também o projeto Odara, se eu não me engano eram uns 30 minutos, então, de música e dança, isso mesmo, era música e dança, música brasileira. Nas sextas-feiras, no intervalo do almoço, a gente não se importava de ou pular o almoço ou comer, correndo mais ainda, para ir, então, para o pátio, para esse momento, então, de humor, de alegria com os colegas. E eu entendo que isso é um contraste muito grande, mas é de uma alegria subversiva de celebrar essa vida, então, que sobrevivia no meio disso tudo. Então, ao contrário do que poderia ser o mais óbvio, teve alguns pacientes, então, que ali, vendo essa movimentação ali no pátio, ao se deparar, então, com o grupo por acaso, eles não nos censuravam, nem tomavam isso como qualquer deboche, pelo contrário, eles sorriam, alguns ensaiavam até alguma dancinha, mesmo que de longe. Lembro de uma paciente que chegou a sorrir, se emocionar em lágrimas. Era como se a gente, e eles também, redescobrissem, né, dessas outras coisas do que também é feita a vida. E aí, bom, em frente à TV, a essa fala do biólogo, lembrei da minha avó, também centenária, e que ela sempre ficou muito intrigada em como é que a gente conseguia compartilhar tantas coisas, eu e ela, sendo que aí nas palavras dela, né, de perspectivas tão diferentes, ela, alguém que tem mais passado do que futuro, e eu, que tenho mais futuro do que passado. Aí, né, esses contrastes. Então é isso, né, pessoal? Talvez seja nesses contrastes em que a gente vê que tem algo ainda além do horror. Bom, eu lembro também de só antes de concluir, uma reunião, então, com uma colega médica do hospital, um outro projeto, que era para conduzir grupos, então, com as equipes de profissionais que, então, já estavam nomeando essa experiência até então como traumatizante. Eu pergunto um pouco qual era a ideia do projeto, e ela diz, bom, algo como um grupo para aumentar a resiliência dos nossos colegas, a resiliência da equipe. E aí eu lembro da imagem da física, né? A mola, aquela que vai e volta ao estado inicial, íntegra, né? Quase intacta.
inteira. E aí eu penso, né? Por que não um grupo, então, pelo direito humano de desabar? Né? Como as mães em puerpério, porque, bom, desabam sim, e mesmo assim algo resiste, né? Uma vida vinga. E às vezes dá até para contar também disso. Bom, então esse é finalizando, né? É um testemunho, então, para muitas coisas. Então, para compartilhar aí um pouco com vocês, essas palavras que a gente ainda nem tem mesmo, né? Para testemunhar, então, e compartilhar com todos os que viveram e vivem esse horror, a nossa pandemia brasileira. Para testemunhar em memória dos que não chegaram até aqui e para testemunhar, como disse um poeta, para os que ainda não nasceram. Era isso. Obrigada pela escuta. Eu acho que fica bem difícil falar qualquer coisa depois desse testemunho. Obrigada, Karina. De qualquer forma, eu abro oficialmente a nossa roda de conversa virtual para que todas, todos e todes que queiram testemunhar, que queiram dividir com a gente alguma narrativa sobre esse período, fiquem todos à vontade. Eu posso falar? O desejo até era ficar em silêncio, né? É uma sensação de hesitação de falar ou não falar, mas eu acho que tu nos convida a falar, sabe? Eu só, enfim, achei muito forte, porque as tuas memórias, as tuas imagens, eu imagino que para cada um de nós evocou uma outra série de outras imagens no lugar que cada um de nós trabalha e, assim, de alguma maneira, acho que cada um poderia fazer a sua lista e essa conversa seria uma conversa infinita, sabe? Mas o que me pareceu bem importante, assim, como tu traz assim, a tua experiência também com muitas reflexões que eu acho que nos ajudam a tentar encontrar algum caminho. E um deles, eu acho que tem a ver com esse cuidado, Karina, assim, a maneira como tu foi expondo tantas situações difíceis, mas você está sempre cuidando em pensar como reagir a essa mutação. Me chamou muito forte esse termo, essa mutação da linguagem, né? Mas justamente... Edson, só ver onde está o teu microfone. Tá dando uma interferência. Tá melhor assim? Tá. Me ouviram até aqui? Não. Sim? Sim. Então, isso. Como que esse termo que tu usaste, Karina, assim, das mutações, mas se trata justamente, me parece, assim, a tua fala mostrou, de mutações que vão esfarelando, dissolvendo, destruindo, né, muito das condições de linguagem e tu mesmo relataste como essa mutação ela é infecciosa, né? Vocês mesmos que trabalham com saúde, de alguma maneira se infectaram com esse projeto de destruição do que nos é mais precioso da linguagem que nós estamos vivendo no nosso país.
mas ao mesmo tempo, e eu finalizo assim, só com essa primeira reação, que forte essa imagem do povo em pé, sabe? Eu fiquei super tocado, assim, muito impressionante, porque também fez uma fala, acho que visual, sabe? Eu acho que a gente ia vendo, eu pelo menos ia vendo muitas cenas, muitas situações, muitas coisas que eu vi, que eu ouvi, que eu sonhei, que eu escrevi. E essa cena do povo em pé me parece que me deu ali um pouco de oxigênio, sabe? Mesmo imaginando que essas árvores que protegem a floresta estão sendo destruídas, mas eu acho que seria a resposta. Como nunca, me parece que o que tu falou, né, tudo que tu pode falar e compartilhar, e que todas as pessoas vão poder, a resposta talvez seja essa, sabe? Como aprender com essas árvores, sabe? Está faltando isso, nós estamos muito encolhidos, eu acho, né? E em todas as razões, mas eu te agradeço. Eu acho que é um convite ao povo em pé. Né? Talvez seja a única salvação que nós temos nesse ano crucial, né? E de tudo que a gente já viveu. Eu te agradeço muito, Karina, viu? E ao coletivo também, sabe, por esse trabalho que eu acho que mostra a potência, sabe, de a gente aqui ter podido te escutar e só isso já valeria, acho que nem precisaríamos falar depois, tá? Mas, enfim, foi uma reação aí à tua fala. Obrigada pelas palavras, Edson. Para mim também foi muito forte, sim, essa imagem, né, do povo em pé. E como essa imagem também de esperança, né? Mas como isso que tu estava trazendo dessas mutações à linguagem e que a gente de alguma maneira vai também tentando encontrar um jeito de resistir ou pelo menos de mesmo depois tentar ir recuperando, porque é isso, né? A gente começa a usar a linguagem para informar, né? E eu acho que isso também tem a ver muito com a linguagem das redes, né? Essa linguagem binária é isso ou aquilo, é um protocolo, né? Um diagrama comunicacional. A gente passou a usar isso muito na pandemia por o nosso trabalho, um trabalho que ele é muito conversado com os pacientes e tal, ele passa para um outro campo. Isso, então, não só o trabalho da psico dentro do posto, mas de todos os colegas, que era se isso, aquilo, se não, vai para outra, né, de perguntas, assim, fechadas. Eu lembro também de uma cena, só um exemplo, talvez não seja um exemplo mais importante. A equipe teve um treinamento de intubação. Eu não fui. Eu desertei. E aí, na saída, tem um colega que é muito falante, né, muito comunicativo e de uma boa resenha, como se diz. E aí eu lembro que ele sai, a minha fala também era cada vez mais minimalista e eu só pergunto: "E aí?" E ele, depois, sei lá, acho que foi 1 hora e tanto de treinamento, deu para aprender. Ponto. Então era isso, assim, sabe. E perguntar mais parecia também um ato de violência. Claro, bom, enfim, treinamento de intubação, tal, mas era isso, assim, era como se o uso da palavra ele pudesse ir chegando num ponto de também atravessar uma fronteira indevida, né, perguntar demais, contar uma cena. Acho que eu vivi isso também com o coletivo, esse era muito o meu medo lá no início e tal, quando eu comecei a lembrar das coisas, de talvez entrar muito nessa mostração de horror. Então a gente também vai encolhendo muito a nossa palavra, né, eu acho que diante disso. Mas um pouco
para contar algumas coisas disso, né? Espero que também, né, enfim, possam vir também mais outras imagens aí, outros testemunhos, outras contribuições. Obrigada, Edson. Queria falar um pouquinho, posso falar? Tem alguém inscrito? Posso falar? Pode falar, sim, Ieda, Ieda. por favor. Bom, boa noite a todos, né? A todas. É difícil mesmo a gente falar, né, depois do que tu nos traz, né, Karina? Então, eu queria agradecer muito, assim, enfim, essa generosidade, essa coragem, esse esforço, assim, de poder trazer, né, esse testemunho do horror. Agradecer a ti, ao coletivo, né? Porque tu foi falando, assim, a gente vai tendo bem a noção do que é uma extensão, invasão do real, assim, né? De que parece não dar lugar nenhum, né? A possibilidade de falar, né? De resgatar isso que tem a ver com o que nos humaniza, assim, né? Então, tu falava do encolhimento, né? Do encolhimento da linguagem, do encolhimento da relação, né? Olho no olho, afetiva, do encolhimento das pessoas, né? Dos pacientes ali, frente aos protocolos de defesa, de proteção. Mas eu fiquei pensando, assim, do desencolhimento, assim, que hoje, essa possibilidade da gente te ouvir e falar aqui, compartilhar, né? Então, isso de um certo movimento de tentar resgatar, né, o historicizar, relembrar, também não deixar, lutar contra esse apagamento, né, que nos caracteriza tanto, né, enquanto nação, essa coisa da desmemória, né? Então, eu achei, assim, muito bonito justamente aquilo que tu não falou, claro, assim, digamos, não mencionou no sentido de descrever, mas isso vai aparecendo o tempo todo na tua fala, que é esse laço entre equipe, assim, né? Achei muito bonito quando tu disse que pensou em desertar, e é muito impressionante quando vem palavras da guerra, né? Assim, fronte, desertar, né? Uma série de... Mas quando tu disseste que pensou, né, em desertar, e aí o que te segurou, assim, o que fazia, o que se contrapunha imediatamente era, mas e o meu colega, né? Meus colegas, como eles vão ficar? Como eu vou fazer isso com os meus colegas? Então, essa dimensão da alteridade que não se perdeu nunca ali, né, nessa relação dos pares, dos que estavam na mesma situação ali, né? Achei, assim, isso muito forte, muito potente mesmo, sabe? Muito vital, isso que é o que mantinha a equipe, o laço entre a equipe, o vamos lá, não sabemos no que isso vai dar, não sabemos, né? Tem que lidar com o horror absoluto, com o impensável, com o insuportável, né? E achei muito interessante também o que tu foi fazendo, de todo o tempo tu foi trazendo imagens do horror lá na luta diária, né, com a Covid, lá na situação do Brasil, e ao mesmo tempo tu foi fazendo esse panorama do que estava acontecendo, esse absurdo que era o que estava acontecendo ali, né, no front, nos hospitais, nas UPAs, e o que a gente via escancarado na TV, né, assim, o deboche, o desprezo à vida, as campanhas de armamento, enfim, essa coisa surreal, né, surreal que o nosso país virou, né. Então, assim, te agradeço muito a ti, ao coletivo, né, e por enfim, por esse compromisso de não é bem assim, né, não é bem assim, não podemos fazer de conta que não aconteceu, né, não podemos fazer de conta, né. Então, muito obrigada, viu. Eu fiquei muito tocada, acho que todo mundo, né, e por isso é difícil falar depois de te ouvir. Janaína, fica à vontade.
Bom, gente, boa noite. Então, eu trabalhei com a Karina, né, nesses 2 últimos anos, lá no posto. Eu estava fazendo a minha residência em saúde da família, comunidade lá. E a Karina, né, conversou bastante comigo sobre também esse momento aqui, sobre esse espaço e, né, o que trazer, o que não trazer. A gente conversou muito durante esses 2 anos, trocamos muito também. E também te escutar agora me teletransporta um pouco para lá. E também é bem difícil de falar, porque agora falando de um outro lugar, de um outro momento, num outro espaço também. Mas a gente tinha conversado, né, de talvez eu também poder trazer alguma coisa, poder compartilhar algo aqui. E é algo que eu tenho pensado muito, porque é do que se escreve sobre a pandemia, né? O que foi escrito, o que ainda é possível escrever e ser lido e escutado sobre. Então, fiquei pensando, trazendo, né, uma situação que ocorreu comigo na semana passada, que eu acho que dialoga muito com esse espaço, com o testemunho e também com a dificuldade de terem momentos como esse agora, né? De a gente poder escutar alguém falando sobre algo dessa magnitude. Então, na semana passada, eu estava no grupo que eu componho de escrita e leitura, e a gente estava falando, então, das nossas leituras atuais, né? O que a gente tem lido. E aí a gente acabou falando sobre algumas distopias que se aproximam muito da realidade de hoje, da realidade desses 2 últimos anos, né? Como Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão, o próprio ensaio sobre a cegueira, do Saramago. E aí uma colega, então, do grupo levantou uma questão, né? Mas alguém aqui, além de mim, não consegue ler mais nada sobre a pandemia? E aí o pessoal começou a discutir sobre isso, né? Levando a uma opinião aparentemente consensual de que ninguém aguentava mais ler sobre a pandemia. Então, né, eu até tentei, mas eu não consigo, falou um colega. Bom, eu vi um filme que estavam usando máscara e também não consegui finalizar. Uma outra colega falou. E aí eu, né, pedi a fala no grupo, falei, bom, acho que eu vou trazer um ponto de vista um pouquinho diferente, porque durante esses 2 últimos anos, praticamente, sobre o que eu consegui escrever era sobre a pandemia. Era sobre essa experiência no posto, era sobre o que a gente... sobre o trabalho, sobre casa, que ficava muito misturado, né, como a Karina trouxe antes. E aí eu compartilhei também com um grupo de que o meu trabalho de conclusão da residência, ele foi sobre essa experiência e ele foi todo em formato de verso. Então, ele foi... Eu só conseguia escrever poemas. Só saía o fragmento, só saía o não todo, só saía algo... só saía a pandemia e eu não queria, né? Não era sobre o que eu queria estar escrevendo, tudo que eu queria era poder me desconectar um pouquinho, ficcionalizar, e eu não conseguia. Claro que, né, ficcionalizava, sabe que sempre tem da ficção, mas era só o que eu conseguia escrever. E aí eu compartilhei com eles também de que agora eu tô construindo, então, a partir desse trabalho, para lançar um livro com esses poemas. E eu estava em dúvida, né, se eu lançava agora, se eu esperava, mas, assim, algo... Bom, o tempo vai passar e não vai mais ter sentido, não vão querer ler. E aí eu falei, bom, agora vocês estão me dizendo, né, de que realmente ninguém aguenta mais ouvir falar da pandemia.
E aí eu fiquei pensando, né? Fiquei com aquilo assim, reverberando. Claro que a gente seguiu conversando ali no grupo, e eles falaram que não, né? De que acho que tava difícil de ficcionalizar mesmo, mas sempre seria atual. Mas eu fiquei muito pensando sobre isso, assim, né? Me veio muito, né, a cena, um sonho clássico, então, né, do soldado que sonha que está voltando de guerra, e quando ele vai contar da experiência, viram as costas para ele. E me veio a imagem de eu, então, entregando esse livro, que foi muito difícil escrever durante esses 2 últimos anos, e as pessoas não abrindo ele, né, não querendo ler. Então, e aí eu fiquei também com essa imagem, assim, de eu entregando e falando, não vire a página. E fiquei com essa frase, né, não vire a página, não vire a página. Né, por um lado, não virar a página, não conseguir suportar, se deparar com essa história. E por outro lado, não virar a página de não deixar passar. De também não deixar passar isso que aconteceu, de não deixar de olhar, né, para isso que aconteceu, que é o que o testemunho em si carrega também, né? Que é o que a gente peca hoje em dia, que é isso que é intolerável, mas que também a gente sabe que tem um efeito de não olhar, de não pensar, de desmentir. Então eu fiquei muito com isso, assim, e justamente eu terminei, né, esse trabalho falando sobre isso, acho que dialoga um pouquinho com o que a Karina trouxe, então eu vou ler, bom, eu termino assim. É que todo detalhe, tão precioso quanto ínfimo, vezes parece bobo, tonto, diante do tanto, tudo que me rodeia. Tonteio. O real me toma inteira. Mas Carolina de Jesus me lembra que mesmo em meio ao absurdo do cúmulo, da miséria, fome e desamparo, abre aspas, quando cheguei na favela, a porta estava aberta. O luar está maravilhoso, fecha aspas. E quando chego no posto, os portões estão abertos, o sol está maravilhoso e os olhos em vírgula das colegas apostos. Carolina conta sobre não se deixar sucumbir nem ao horror nem à beleza. Sigo atenta, me fortaleço, ora saio, ora recolho. Escrevo. E sigo, repito, já não consigo mais deixar passar o que te conto. Não me deixo passar nem a limpo, nem em branco. Me sujo e brinco com a seriedade de quem ensaia um traço de dança, um passo de palavra. Em boba rima de que disse que não gostava. Abraço a contradição, a fazer poesia, minha forma de suspiro, menos palavra, mais respiro. Em boba rima, inspiro. A fazer poesia, minha forma de grito, sob e sobre pandemia. Então, enfim, um pouquinho, assim, né, disso, e é muito... É difícil até explicar assim, como é falar sobre isso agora, e aqui, nesse outro espaço também, que acho que também une. Né, a gente se perguntava muito, bom, qual é o lugar da psicanálise dentro do posto, que já não era fácil de sustentar antes, e durante uma pandemia ainda mais. Então, mas sempre seguimos apostando. Acho que esse outro tempo agora também diz disso, assim, né? Então é isso. Obrigada por compartilhar, Jana, né, da tua poesia e das tuas palavras. A gente vai conhecer um pouquinho mais também do teu trabalho, da Carol,
com o vídeo que a gente vai passar. Mas obrigada. Brito, pode passar o vídeo? Claro, eu ia dizer isso agora. É um ótimo momento. Me confirmem se quando aparecer, tá? É seu. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. É tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, Então acho que meus olhos transmitem bastante verdade. Ai, agora na pandemia, às vezes eles estão tristes, às vezes um pouco mais cansados. Os meus olhos querem dizer que eu tô cansada. Que eu tô no limite já. Não, tô quase no limite. Mas cansaço dessa rotina maluca de todos os dias, né? De ter aqui em casa e ter que dar conta de várias frentes diferentes. Acho que disse um pouco de cansaço, um pouco de saudade.
Então, meus olhos querem dizer muitas coisas, né? Acho que todo o sentimento que eu tenho eu expresso através dos meus olhos. Importante, né, a gente saber o poder que tem esse olhar. Assim, na sala de vacina eu sinto falta assim, daquele afeto. Eu sou muito do toque, muito, muito. Eu também. Muito, muito. Eu tenho saudade, realmente, de uma sociedade em que as pessoas sejam escutadas nas suas necessidades. Eu tenho saudade de um controle social que funcione, que aponte do que as pessoas precisam e que essas coisas realmente possam acontecer e a gente ter uma sociedade mais justa. É disso que eu sinto falta. E eu tenho uma saudade de um país decente, sabe? Uma saudade de poder contar com governantes decentes em função dessa pandemia, né? Não tivesse esse número de mortos tão absurdo. Essa é uma grande saudade. Eu tenho saudade do meu filho. Tenho saudade da boa política pública. Tenho saudade da minha mãe. Tenho saudade da minha avó. Tenho saudade do mar. Tenho saudade de fazer grupo. Tenho saudade de andar sem máscara. Tenho saudade do Lula e da Dilma. Eu tenho saudade do meu filho. Tenho saudade de não ter medo de gente sem máscara. Tenho saudade do território. Tenho saudade da Rosinha. Tenho saudade da força e da leveza que eu tive um dia. Tenho saudade do Estatuto do Desarmamento. Tenho saudade do Fórum Social Mundial. Tenho saudade de uma boa defumação. Tenho saudade de uma sala de espera cheia. Eu tenho saudade de um país que cuida da gente. Meus olhos, acho que dizem esperança. Um pouco de esperança também, assim, que em algum momento as coisas vão melhorar. Mas também tem um pouco de esperança, né? Porque a gente precisa sair daqui, né? Desse lugar, né? Mas vai passar, vai passar, tenho fé. Mas acho que as nossas almas estão sendo assim muito convocadas para conseguir ter cada vez mais e sempre um olhar de amor, um olhar de empatia, um olhar da gente poder se ajudar e entender que a nossa alma é um ponto de luz e que a gente possa irradiar essa luz à nossa volta, seja para quem for. Mas ainda tenho muita esperança. Carrego bastante esperança ainda no olhar e tento transmitir para as outras pessoas esse sentimento, mesmo que às vezes eu não esteja tão motivada, mas na minha comunicação com o outro eu sempre tento levar esperança. Incrível trabalho, Janaína. Eu gostaria de comentar. Boa noite a todos, a todas e todos. Eu também faço parte dessa equipe, né? Eu fiquei muito sensibilizada com o depoimento da Karina. A gente, dentro da equipe, estamos, assim, de uma certa forma, em lugares diferentes, assim, fisicamente, né? Eu sou médica da equipe, uma delas, né? Somos várias. E assim, eu
não experimentei essa porta de entrada lá na frente, né? A gente está, vamos dizer assim, de uma certa forma, num outro lugar mesmo, como eu disse, fisicamente. Mas eu queria comentar, na verdade, é que o que me preocupa é que a pandemia não terminou, né? Que ainda seguem morrendo várias pessoas por dia, e que as pessoas hoje, a gente ainda continua com todo um inquérito de sintomático respiratório, disso e aquilo, com todas as demandas represadas ao longo desses 2 anos, né? Então, eu diria que agora a nossa situação está uma loucura, né? Porque tentando dar conta de todos esses processos, mas as pessoas se comportam como se ela tivesse terminado, né? A gente vê muitas pessoas com poucas vacinas, né? Não tendo completado todo o seu esquema vacinal, não acreditando ainda mais na pandemia, né? Não dando muita bola para tudo isso. Então, isso ainda, para mim, ainda está muito presente, né? A pandemia continua muito presente, né? Eu fico muito angustiada com essa situação de ver na rua aquele mar de pessoas aglomeradas, né? E muitas a gente sabendo ainda que estão numa situação frágil em termos de poder ter agravamento para a sua situação de saúde, né? Então, de uma certa forma, que eu acho que para quem, claro que nem a Karina nem a Janaína estão mais lá, né? Por diferentes motivos, mas a gente ainda, vamos dizer assim, vivencia toda essa angústia, né? De uma situação, e ainda agora com uma epidemia de dengue junto, né? Então, eu diria que nós ainda estamos nesse lugar, né? Então, assim, Janaína, teu livro ainda está muito atual, né? Eu espero lê-lo, porque eu sei que você é uma grande escritora, né? Fizemos juntas, né, um espaço, talvez, de alívio um pouco para a pandemia, né? Que é a nossa oficina de escrita dentro do posto. Enfim, eu acho que uma boa parte dessa angústia ela ainda continua muito presente, né, para quem está dentro do serviço de saúde, né. E claro que a gente sabe que assim não há uma visibilidade desse lugar, né, no lugar da atenção primária, o lugar da atenção básica. Entretanto, ele tem sido sempre, né, a porta de entrada para muitas coisas, né. Desde outras, desde assim, de problemas menos graves, né, até também o tempo onde a gente teve que dar conta naquela situação muito horrível, né, de não ter aonde você destinar um paciente que você sabe que precisaria de um leito, né, de um hospitalar ou eventualmente um leito de UTI, e ele estando ali no posto, né, nessa espera e nessa angústia, né? Mas obrigada pelo depoimento de vocês. Eu acho que é importante que a gente converse sobre isso, porque é importante que isso fique registrado, né? Uma série de descasos que a gente viu acontecer ao longo desse tempo todo, não só dos governantes, muitas vezes dos gestores locais, enfim, de uma série de questões. Mas é isso, a gente ainda tem esperança de que isso vá passar, né? E que a gente mas que a gente não vai e não pode deixar isso ser esquecido, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente mantenha esse espaço, né? E mantenha essa crítica também a tudo que aconteceu e que isso também nos mova a tentar uma mudança, né? Agora para o nosso futuro, né? Eu acho que esse é um compromisso que a gente tem, né? Porque especialmente nós que vivemos isso de uma forma tão intensa, eu acho que esse tem que ser um compromisso nosso, né? Com uma perspectiva de mudança política, uma perspectiva, né, de mudanças de atitudes, né, das pessoas, né, da gente poder conversar, questionar e discutir com as pessoas a necessidade de algumas mudanças, né? Enfim, obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada a todos que
enfim, né, dividiram com a gente os seus pensamentos, suas reflexões. Eu vou agora encaminhando para a finalização, eu vou ler alguns comentários aqui no chat. O Edson enviou para a Karina e o coletivo um poema de Conceição Lima que fala deste povo em pé. A mão toma o ventre da terra e planta no pedaço que te cabe esta raiz enxertada de epitáfios. Não seja a tua lágrima a maldição que sequestra o ímpeto do grão, levanta do pó a nudez dos ossos e estilhaçada a mão e semeia, girassóis ou sinos, não importa se agora uma gota anuncia o latente odor dos tomateiros, a viva hora dos teus dedos. O Alexandre agradeceu a Janaína, obrigada pelas tuas palavras. A Vanessa agradeceu ao Edson. Laura Jane Ribeiro comenta, a fala, o testemunho da Karina é a expressão concreta e real da transversalização do drama pessoal, neste caso do drama profissional, do drama mundial e do drama convertido em tragédia de um país, do absurdo instaurado no Brasil. Uma sobreposição cujas consequências, os traumas, vão reverberar, sabe-se lá até quando. Esse estado de coisas exige de forma inexorável, além do rigor da ética, um forte e inegociável posicionamento político da psicanálise. A Vanessa agradece também a Janaína, a escrita é linda, de fato, e continua escrevendo, né, como a Renata comentou, ainda estamos nesse momento, eu acho que às vezes é complicado realmente ler e viver esse momento, então a gente foge, né, às vezes disso, mas é muito importante, principalmente quando a gente está falando de uma memória coletiva desse período pandêmico. O vídeo, a Vanessa também gostou muito do vídeo. A Elaine comentou, infelizmente, governantes liberando o uso de máscaras, né, flexibilizando. Então, Ana também agradece a Karina, a Janaína, e a vivência de vocês nos coloca em pé, é verdade. Edson perguntando para a Janaína onde encontramos os teus poemas, Janaína compartilhe conosco. A Ieda comenta, que lindo, Janaína, os olhos em vírgula, vírgula, abre caminho para a próxima palavra, bárbaro vídeo. Janaína agradece a todos, Letícia também agradece o testemunho, e comenta que também precisamos de um espaço para desabar. Então, infelizmente, eu vou ter que fazer esse trabalho complicado de encaminhar a finalização do nosso evento. Vou passar, então, a palavra para a Franciele, do coletivo, para fazer essa finalização. Fran? A fala põe a todos em risco. Eu precisava dizer, eu não disse nada, eu sigo tentando dizer. O que a fala põe em risco no nosso contexto atual? O silenciamento tem um propósito. Precisamos recuperar a palavra. Precisamos dizer e escutar. Porque o que a palavra tem a dizer agora é o que nos permite esperançar, seguir produzindo encontros. Vida, lugares de resistência poética. O que a palavra põe em risco agora é algo que precisa desabar, ruir, para que possamos seguir, para coletivizarmos a experiência. Nesse sentido, finalizamos o evento de hoje divulgando também um formulário de coleta de testemunhos que quem está aqui conosco e para quem vocês também puderem encaminhar, né, e que tiver interesse, poderão encaminhar para o museu e para o coletivo testemunhos, sejam feitos eles através de um texto, de um áudio, de um vídeo. A gente agradece a presença de cada um e de todos que estão aqui conosco hoje, e assim a gente encerra o nosso encontro. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Nos encontramos pelas redes sociais e compartilhem com a gente o testemunho de vocês. Tchau, boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Obrigada. Obrigada.